O próprio caso do Neymar foi um grande favor que o Ancelotti fez para ele, para o pai dele, e um desfavor, né, para a seleção brasileira. Porque o Neymar não merecia ser convocado. O Neymar não justificou em nada a sua convocação. E ainda fez o Ancelotti pagar feio, né? Quando foi lá para Mirassol assistir o jogador e o jogador falou que não ia porque não tinha condições de jogar. Se eu fosse o Neymar, eu teria ido para ficar do lado do Ancelotti vendo o time dele. Né? Ó, professor, eu não vou jogar porque eu tô com uma dorzinha aqui, mas eu vim aqui em respeito ao senhor que marcou na sua agenda de vir ver o Santos, de me acompanhar. Então, eu resolvi vir. Mas nem isso o Neymar se deu ao trabalho de fazer. Então, o treinador da seleção foi lá de bobo, ver um jogador que não foi escalado, que não ia jogar, e no final das contas ele acabou levando esse jogador para a Copa do Mundo. Foi um grande favor que o Ancelotti fez, não sei se por conta dele, não sei se por conta da CBF, não sei se por conta de algum contrato, mas foi um grande favor que ele fez, encerrando a carreira do Neymar, onde começou nos Estados Unidos. Então, assim, isso tem que acabar na seleção brasileira, isso tem que acabar diante dos olhos do torcedor, isso tem que acabar numa convocação, numa Copa do Mundo. A gente não pode normalizar esses fracassos retumbantes contra adversários que, teoricamente, a gente poderia vencer. A gente, todos esses adversários, talvez o único que a gente não tinha a menor condição de vencer era a Alemanha, de 2014. Mas os restos, né, a Bélgica, a Holanda, 2010, o Brasil, a Noruega agora, o Brasil tinha condições de vencer. Mas por falta desse conjunto todo de jogador, de estrutura, de modo de jogar, de atletas que não têm condições e são escalados, por causa de tudo isso, o Brasil, mais uma vez, decepciona, mais uma vez, deixa o seu torcedor na mão. Deixa o seu torcedor na mão, que gosta demais de Copa do Mundo e gosta demais da seleção brasileira. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E para você que está com a gente aqui nos canais de YouTube do Metrópolis, vou dar uma olhadinha nos nossos chats, o que o pessoal está falando. Ó. O Afonso Alves fala, estaremos com o Neymar em 2030. Não, pelo amor de Deus. O Lelo Amaral falou, Hugo Souza não foi porque falhou, merecia ser mais testado e até ir à Copa. Aí, sobre respeitar o Neymar, tem a resposta do outro. O respeito é para quem merece, não para moleque. Na Copa do Brasil, apenas jogadores de 23 anos... Não entendi, peraí. Com jogadores internacionais de 23 anos sem estrangeiros, para tentar fazer uma base para a seleção. A CBF carioca, então os jogadores do Rio vão continuar indo, porque a gente falou dos jogadores do Flamengo. A Flávia fala para a gente dar mais tempo ao Ancelotti, que a gente é mimizento, e que a gente merece Dorival, Luxemburgo e Tite. Bom, deu na mesma, né? Ganhou é a mesma coisa, nada. Bom, a Flávia fala que se eu estou comparando com o Guardiola. Não, eu estou comparando jeitos de jogar. Não dá pra gente contratar o Ancelotti e querer jogar como o Guardiola. São técnicos com estilos bastante diferentes nas suas carreiras, cada um gosta de um jeito. Eu prefiro, por exemplo, o Ancelotti. A maioria prefere o jeito de jogar do Guardiola. Eu prefiro o Simeone, para falar bem a verdade, viu, Piper? Eu gosto. Eu gosto do Simeone, mas cada um gosta de uma coisa. Bom, é o seguinte, Piper, a eliminação do Brasil teve capítulos diferentes nas suas despedidas. Por mais que a gente critique a falta de liderança, e eu acho que falta, e a gente vai ter que falar sobre isso, o Ancelotti vai ter que achar novos homens de confiança, porque os homens de confiança dele acabaram. Né? Ele vai ficar com o Vini, que é um cara com quem ele se dá muito bem, mas Casimiro e Danilo são pessoas que não vão seguir na seleção brasileira. E eu achei muito adulta a declaração do Marquinhos na saída do jogo, na eliminação, dizendo que era a terceira Copa do Mundo dele, que ele não tinha conseguido, que ele esperava que a torcida desse respaldo aos jovens que vinham aí, que a imprensa, que os jogadores que te dessem respaldo, que ele tinha feito lá, prestado o serviço como se fosse um serviço militar, já tinha prestado o seu serviço à seleção brasileira, que agora ele ia ser um torcedor e que ele esperava que nas próximas Copas do Mundo a seleção brasileira tivesse melhor sorte. Não ficou se agarrando, sabe, as migalhas, meu Deus, talvez dê com 39, porque não deu para não sei quem, então talvez dê para ele, um cara que é atual bicampeão da Champions, se despede de forma altiva
da Copa do Mundo. Para você que estava com a gente no intervalo, a gente segue falando aqui dos rescaldos, dos caquinhos da seleção brasileira. Já no caso do Neymar, a situação é outra. A gente viu um jogador se despedir da Copa do Mundo em campo de uma forma infanto-juvenil, arrumando briga com o goleiro adversário, em vez de pegar a bola no fundo da rede e tentar ver um gol salvador que pudesse dar um empate ao Brasil, como fez o Mbappé na final da Copa passada, quando ele faz o pênalti, ele pega a bola e vai para o meio de campo, ele não fica reclamando com o Dibu Martínez, que esse sim é um goleiro que provoca. E aquela cena dele brigando com o Nyland é a despedida caricata do Neymar, que sempre foi um jogador que chamou para si os holofotes e que não sabe perder, basicamente. E aí, Piperno, ele falou em campo, comecei aqui, terminei aqui, já, como se ele tivesse se despedindo, mas oficialmente não o fez. E aí o pai do Neymar ontem, que é uma figura que durante a sua carreira toda talvez não tenha ajudado tanto quanto ele acha que ele ajudou. Após a eliminação para a Noruega, o pai do Neymar usou as redes sociais. Em vez de pegar o telefone ou encontrar com o filho, ele usou as redes sociais para pedir para que o filho continue jogando e para sair em defesa dele. Tá aí o vídeo dizendo, filho, que caminhada, que trajetória desafiadora. Muitas vezes dolorosa, mas infinitamente abençoada. Parece que foi ontem que eu vi aquele menino com uma bola nos pés, sonhando, sem imaginar até onde Deus o levaria. Desde muito cedo percebi que existia algo diferente em você, não era apenas talento, era um propósito. Nós escolhemos um caminho, seguimos nossas convicções, nossos princípios e, acima de tudo, seguimos Jesus. Em muitos momentos tivemos de dizer não, quando todos esperavam um sim. Abrimos mãos de muitas coisas porque acreditávamos que Deus honraria a fidelidade e Ele honrou. Vivemos juntos cada etapa dessa jornada, vibrei com seus primeiros gols, com suas primeiras conquistas, com sua chegada ao futebol profissional. Depois vieram grandes estádios, títulos, viagens, seleção brasileira, o reconhecimento do mundo inteiro. O menino se transformar em um dos maiores jogadores da história da sua geração. Mas para mim, nada disso supera o privilégio de ter acompanhado cada passo como pai. Obrigado por confiar em mim, obrigado por permitir que eu estivesse ao seu lado, nos momentos mais felizes, também nos mais difíceis. Nós choramos juntos, oramos juntos, comemoramos juntos e aprendemos juntos. Se existe algo que a nossa história me ensinou é que Deus sempre esteve no controle. Nunca foram apenas nossas escolhas, nunca foi apenas talento, nunca foi apenas esforço, foi a mão de Deus conduzindo tudo, mesmo quando nós não conseguimos entender. E é justamente por acreditar nisso que eu quero lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou. Desfrute do futebol. Não carregue sobre os ombros o peso das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta. Há coisas que pertencem aos homens, mas há decisões que pertencem somente a Deus. O futuro pertence a Deus. Uma decisão tomada hoje não define toda a sua história. Uma frustração não apaga uma vida inteira de conquistas. Um sonho que ainda não aconteceu não significa que ele morreu. Ai, meu Deus. O fim da história nunca é determinado por um momento difícil. Quem escreve o último capítulo da nossa vida é Deus. Foi Ele que abriu as portas que ninguém podia abrir. Foi Ele que levantou você quando muitos acreditavam que não seria possível. Foi Ele que sustentou nossa família nos dias de alegria e também nos de dor. Por isso, não tenha medo do amanhã. Viva hoje. Treine, sorrie, jogue futebol, abrace seus filhos, ame sua família, continue sendo o homem que Deus chamou para ser. O resto, entregue nas mãos do Senhor. Quando olho para trás, não vejo muito mais do que taças, gols, contratos, reconhecimento, vejo milagres, vejo livramentos, vejo promessas sendo cumpridas. É quando olho para frente, continuo tendo a mesma certeza. O melhor não depende da idade nem das circunstâncias. O melhor depende de Deus. Talvez ainda existam capítulos que nem você imagina. Ai, Deus, talvez queira usar sua vida de maneiras que vão muito além do futebol. E se esse um dia chegar, tenho certeza que você saberá reconhecer o tempo certo, porque sempre procurou ouvir a voz do Senhor. Até lá, seja feliz. Jogue futebol com leveza. Encante as pessoas mais uma vez. Faça aquilo que Deus colocou em suas mãos desde criança. E nunca se esqueça que antes de ser admirado pelo mundo, você vai ser amado por Deus. Filho, eu faria tudo de novo. Cada viagem, cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada preocupação, cada oração. Continue a jogar futebol. The end. Ah, não, né?
Hum. Evidentemente que é uma relação de pai com filho, e essa coisa de alegria para jogar futebol, a gente já ouviu antes, quando ele também deixou aberta a possibilidade de desistir da seleção depois da Copa de 2022, e aí a gente viu que foi para ir para essa Copa. Ele vai ter 38 anos na Copa de Portugal, Espanha e Marrocos, mas se vai começar pela Parçolândia essa história, vamos continuar, aí realmente aí é para fechar, é para fechar o bloco, como diz meu irmão. Marília, por favor, não faça mais essa conta de ele vai ter 38 na prova, porque dá até um mal-estar imaginar que nós vamos voltar e ter a possibilidade de algum dia voltar para essa coisa, para esse atraso de que, o Neymar, ele pode jogar Copa, meu Deus. Olha, porque o Messi tem 39. Isso, o Messi, né? Pois é, o Messi. Bom, essa carta testamento autobajulatória / religiosa, né? Porque afinal de contas, esse mundo brega construído em torno da estrela mais brega da história do futebol brasileiro, cafona pra burro, ele seria uma maravilhosa estrela, por exemplo, de um show brega de um cassino de Las Vegas. Aquela coisa cheia de cores, né? Autobajulatória e tal. E mas que há muito tempo, né? Que é um local que recebe, aliás, muitas estrelas decadentes, né? O cara tá lá meio no fim da carreira. O Frank Sinatra, quando estava mal na carreira, fazia muito show por lá, né? Então é um lugar que acolhe muita gente que já não está no seu auge. Então, acho que o futebol brasileiro tem que se livrar disso. Olha, o futebol brasileiro está muito retrógrado, inclusive nas relações com os seus velhos ídolos. Imagina se na era de Pelé, do próprio Ronaldo Fenômeno, a gente ia ficar com essa bajulação, com essa coisa baba-ovo o tempo inteiro. Isso é nocivo para o futebol brasileiro. Não deixe o futebol brasileiro olhar para frente e andar, né? Parece que nós temos aí uma claque amestrada que, ao que tudo indica, só existe para exercer esse papel de bajuladores. Aquela coisa circense da convocação da seleção, com aqueles astros, aqueles influencers. Neymar voltou, sabe? Aí é o preço. Vocês estão contentes com isso, jura? Quer dizer, então, é mais uma coisa, mais uma manifestação extremamente midiática, e o único objetivo é esse, né? De uma estrela em decadência, mas que tem os seus que quer realmente de alguma forma inflamar os seus apoiadores para, quem sabe, criar um outro ambiente para que ele possa de novo ser acolhido nos braços do povo, ser muito bem aceito e fingindo que pode entregar aquilo que ele não é mais capaz. É fácil conseguir alegria para jogar. O Santos está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e ele tem que voltar para jogar, tem contrato. Vamos ser felizes. Que faça... A gente nem sabe. A gente nem sabe se ele vai voltar para o Santos, né? O Santos deve 90 milhões para ele, subindo, né? E a gente não tem nem essa certeza de que ele vai voltar a jogar no Santos. Quando ele estava no Santos, ele treinava para jogar na seleção. Quando ele veio para a seleção, ele treinou o tempo todo para jogar no Santos, e a gente não sabe o que vai acontecer com o Neymar. É um documento de um pai para um filho, né? Que seria muito bem dito se fosse ali num almoço de domingo, numa reunião familiar, né? Não tinha que estar nas redes sociais, não tinha que estar exposto ao público. Não é um sentimento que todo mundo compactua, né? É um sentimento de um pai para um filho, e até aí tudo bem. Agora, quando você torna isso público, você passa do ponto, né? A gente já viu isso, a gente já caiu nessas armadilhas antes, envolvendo os mesmos personagens, e eu acho que a torcida brasileira já está fatigada, até porque não deu certo, né? Até porque as outras vezes também não deram certo, e a gente viu nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e Canadá que não deu certo. Então não é um apelo desse que vai fazer do Neymar o que ele não é mais. Eu até entendo que ele foi esse grande cara, ele movimentou essa grande paixão, mas isso acabou, né? E isso acabou. E quando você coloca Deus no meio de tudo isso, né? Você bagunça todo o angu, né? Você bagunça tudo. Ele só esqueceu de falar que também existe o livre-arbítrio, né? E o Neymar decidiu o futuro da carreira dele. Se ele fosse um cara regular, se ele fosse um cara consciente, se ele fosse um cara que olhasse para o futebol como o pai dele gostaria,
com 38 anos, talvez ele jogasse a Copa do Mundo. Esse Neymar, com 34, foi um fiasco na Copa do Mundo e enterrou abriu sua própria Copa e se enterrou nela nessa Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar acabou, não é uma carta dessa que vai trazer o Neymar de volta para a seleção brasileira de forma alguma, de forma alguma. Bom, se ele quiser, dia 16 de julho, tem um asterisco, tem Botafogo e Santos, é no tapetinho, é no Newton Santos, mas se ele quiser, tem jogo a semana que vem, Piperno. Botafogo e Santos, se ele tiver alegria e voltar a jogar futebol, semana que vem o Santos já está precisando. O Santos está em 15º, é verdade, deve dinheiro para ele. O projeto era voltar para o Santos para ir à Copa do Mundo e sempre o pai dele quer que ele volte a jogar futebol, talvez para ir a outra Copa do Mundo. Semana que vem tem jogo. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E para você que está com a gente aqui nos canais no YouTube, nós vamos seguir, sabe por quê, Piperno? Faltou combinar dentro da família se é para jogar futebol ou não é para jogar futebol. Porque a irmã do Neymar, que tem sempre aniversários muito prestigiados. Muito. Gosta bastante. O irmão dela sempre estava... Os meus irmãos, às vezes, nem me ligam no meu aniversário. Não, eles ligam. Pessoal eles ligam. ingrato. Né? Eles ligam. A irmã do Neymar postou o seguinte: eu vivi e vi o maior de todos os tempos jogar. Mas o Pelé? Não é tão jovem ela. Neymar da Silva Santos Júnior, você me fez amar o futebol, mas também me fez não gostar dele ao mesmo tempo, por tudo que envolve. Nossa, mas que poesia. Por trás dos holofotes, da magia e dos gols, existe um mundo difícil e cruel que só nós sabemos. Mas o seu brilho sempre foi maior que tudo isso. Você escreveu a sua história com suor, talento e coração, e isso absolutamente ninguém no mundo pode apagar. Obrigada por todas as alegrias que você nos proporcionou em todos esses anos. Olhar para trás, lembrar onde começamos e ver onde você chegou é de chorar de orgulho. Ela não entendeu que o pai quer que ele continue, isso eles não combinaram. Não, ela quer realmente... Ela deu tchau, mas o pai falou até logo. Ela tem uma visão do retrovisor. Isso. O pai dele não, é uma visão de futuro, tal, né? Ok, uma manifestação também emotiva da irmã, beleza, e fazendo justiça ao que foi a carreira dele. Foi sim uma carreira, do ponto de vista pessoal, muito vencedora. É bem verdade que do ponto de vista da seleção brasileira foi um fracasso. O Neymar, o Neymar liderou a geração mais fracassada da história da seleção brasileira. Isso não apaga, né, o enorme sucesso que ele fez na sua carreira pessoal. Ele jogando pelos clubes, ele realmente teve momentos geniais. Uma coisa foi o Neymar dos clubes, outra coisa o Neymar da seleção. E, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um personagem de um imenso talento, que poderia ter entregue muito mais. E que, de certa forma, para mim, não inteiramente bem explicada até hoje, conseguiu aprisionar a seleção brasileira em grande medida, a ponto do Brasil ter passado por esse vexame de montar esse circo todo para levá-lo para a Copa do Mundo. E, aliás, uma última questão. Quando é que os médicos do Santos vão se pronunciar a respeito daquele, daquele laudo todo, né? Então, mas agora tem uma frase no depoimento do pai do Neymar, tirando toda a questão religiosa, que é: agora você está saudável. Quer dizer, poderia jogar semana que vem, Robson, só voltar e jogar. Tá saudável, poderia, tá treinando. mas não deve jogar, né? Poderia, mas não deve jogar. O futebol há muito tempo deixou de ser a principal paixão do Neymar. Ele fala isso, o pai dele tenta reforçar isso no filho, mas deixou de ser muito tempo, né? E a gente caiu nesse conto, né? A gente, que eu digo, a CBF, o técnico que chegou, o técnico que estava, a gente caiu nesse conto de que o Neymar sim ia resolver, de que o Neymar era o nosso Peter Pan, né? Ele nunca ia envelhecer, ele ia sempre ser aquele menino bonito, bacana, voador, que ajeitava tudo, e não é nada disso, né? O Neymar não é o nosso Peter Pan. O Neymar envelheceu e o Neymar decidiu fazer outras coisas da sua vida, inclusive ser pai, que é uma coisa bacana, né? Cuidar dos filhos e tal, e ele tá, pelo que a gente sabe, fazendo isso muito bem. Agora, ele deixou de jogar futebol há muito tempo, ele deixou de cuidar do seu corpo há muito tempo, ele deixou de de se envolver com os clubes há muito tempo. Ele tá no Santos, mas a cabeça tá em outro lugar. Ele tá no Santos, mas a cabeça tá no empreendimento. Ele tá no Santos, mas a cabeça já tá no novo contrato que o seu pai
está tentando desenhar para ele nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Então ele nunca está no lugar onde ele realmente está. E quando ele deveria ter estado num campo, diante do treinador da seleção brasileira, ele também não esteve. Isso para mim foi muito grave, e mesmo assim, com esse lobby todo, ele esteve nesta Copa do Mundo e não fez absolutamente nada. É bom também para mostrar para as pessoas que achavam que o Neymar fosse ainda o nosso Peter Pan, é bom para eles entenderem que acabou, né? Acabou, cresceu, não é mais e nunca vai ser novamente. Sobre essa questão do Neymar, eu acho que assim, tudo que envolve ele e a convocação dele, talvez a gente nunca tenha todas as informações, mas está bastante claro que teve envolvimento das marcas, todas as marcas que participaram daquele circo no Museu do Amanhã no dia 18 de maio, e todos aqueles influencers, aquela claque contratada para festejar e impulsionar a convocação dele para a última Copa do Mundo, a quarta Copa do Mundo dele. A informação que ontem saiu da revista Veja, de que ele deixou gravadas 8 publicidades como herói do Hexa, e que não importa qual fosse a história da Copa do Mundo, ele antes de embarcar, sem saber como o Ancelotti faria ou não faria, sei lá o quê, com qual expectativa que foi, ele gravou 8 publicidades no período de 10 dias em que ele machucou a panturrilha e se apresentou à seleção brasileira. E aí depois descobriram que não era um edema, era um grau 2 ou grau 3 da panturrilha. Ele deixou gravada 8 publicidades por caso do Hexa, e aqui não está nenhuma poliana. A gente sabe como funcionam essas coisas, quanto o próprio Ancelotti ganhou de dinheiro pré-Copa. Isso é uma coisa, assim, é fazer o torcedor de idiota, né? O cara não ia nem ser convocado. 8 publicidades grandes como herói do Hexa, antes de embarcar por uma Copa que ele jogou quantos minutos, Pipero? 40? 30? Por aí, jogou um pouquinho contra a Escócia e agora entrou 67 mais os acréscimos, 23 mais 10, 33 mais um pouquinho no primeiro. Veja, então, a gente está falando de um ambiente totalmente mercantilizado. Agora, veja bem, todo mundo tem direito de ganhar dinheiro. A Copa do Mundo é, sim, um grande evento, uma oportunidade para muitos ganhos. As empresas aumentam o seu faturamento. Então, uma marca que contrate o Neymar, ela está no seu direito de pedir, olha, então vamos já deixar algo guardado aqui e tal. Perfeito. Agora, o problema Mas e a pretensão do herói do Hexa, Pipo? Eu acho que isso está do tamanho do ego dele, né? Porque ele ama isso. Ele não seria só um coadjuvante no Hexa, teria que ser o herói do Hexa, provavelmente. E aí que está o negócio. É o cara de bater o último pênalti para ir comemorar sozinho, como foi na Olimpíada. Não vamos esquecer isso. Contra a Croácia, esse era o roteiro. Vai bater o último pênalti, porque aí a gente ganha e o cara vai lá para os braços do povo sozinho. Por quê? Porque é uma estrela megalomaníaca, né? Agora, então, eu acho que a marca que contratou o Neymar para isso, ok, ela sabe quais são os seus interesses. O problema é a seleção brasileira se submeter a isso. Então, essa é a questão, né? Se o Neymar quer fazer publicidade e deixar, assim, gastar tempo fazendo publicidade em vez de se preparar para se recuperar mais rapidamente. Se a empresa quer contratar, investir dinheiro na marca dele, ok, tem o seu dinheiro. Se o público quer ser otário e bajular uma situação dessa, lindo, né? Dane-se o público, eu não tô nem aí, até porque eu apanho todo dia mesmo sobre isso, né? Quando a gente trata do tema, então um dia a mais, um dia a menos, não vai mudar nada. Agora, a seleção brasileira tinha que ter mais responsabilidade, infelizmente. Eu estou esperando a próxima publicidade, porque quando aconteceu em 2018 e ele virou chacota mundial na Copa de 2018 pela quantidade de simulação que aconteceu naquela Copa, a resposta dele veio um mês depois numa publicidade. Ele ainda ganhou dinheiro com o meme que ele virou. Então vamos ver qual vai ser a primeira publicidade pós-Copa. Mas em 2018 ele também teve que fazer um plano de emergência para mudar essa imagem que ficou dele rolando campo adentro, campo afora, no meme mundial, né? No meme negativo mundial. Então ele teve que fazer um trabalho para tentar mudar essa imagem que ficou muito arranhada. O staff dele trabalhou nisso. Agora sim, que as marcas querem o Neymar, querem, porque tem outros interesses e outra forma de ganhar dinheiro que não seja jogando futebol. E ele faz isso. O problema é que quando ele vai fazer um comercial ou 10 comerciais, ele está deixando de fazer alguma coisa esportiva.
Ele está deixando de fazer alguma coisa dentro do Santos numa recuperação. Ele está deixando de fazer alguma coisa dentro da seleção pensando em Copa do Mundo. É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Eu lembro do Dunga, na África do Sul, quando tinha eventos do Dunga, eventos com patrocinadores, o Dunga ficava uma vara, e a gente criticava demais porque ele era ranzinza. Porque ele não queria participar e não queria que seus jogadores participassem disso em meio a uma Copa do Mundo. E teve bastante. Então você parava o que estava fazendo, ou até descansando, ou até não fazendo nada, mas você tinha que ir lá apertar as mãos dos patrocinadores da CBF. E o Neymar faz a mesma coisa, só que o Neymar faz a mesma coisa sendo o Neymar, a empresa Neymar. E aí o Santos é conivente, porque deve para ele, a CBF é conivente por algum motivo, e o treinador da seleção a gente viu também que participa de tudo isso e não faz nenhum tipo de exigência em relação a isso. A única coisa que funcionou em relação ao Neymar nessa Copa do Mundo, gente, foi ele ter aceitado, por enquanto, né, porque ele ainda não falou nada, mas por enquanto ele ter aceitado a condição de ficar ali pianinho, você vai jogar quando a gente achar que é necessário e você não vai interferir em nada, você não vai ser mais o presidente do vestiário. Isso parece que funcionou aqui na Copa do Mundo, o Neymar estava ali escanteado, não era o cara que tomava conta de tudo, não era o cara que decidia tudo, e ele também não reclamou, né? Não reclamou, não fez cara de poucos amigos. Então isso funcionou, desse ponto de vista, ele aceitou essa condição. Agora, é uma vida diferente, gente. É uma vida de popstar, é uma vida de pessoa que tem outras coisas para fazer do que simplesmente jogar futebol, que é o ganha-pão dele, né? Ou deveria ser, ou a paixão dele, ou deveria ser. E a gente não sabe que na seleção não cabe mais jogador dividido, né? Jogador assim não cabe mais.